Quer investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro, segurança e diversificação? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu montaria a minha carteira com 1.000, 5.000 ou 10.000 reais. Me chamo Tomás Xavier e estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, passando informações simples, diretas e sem enrolação. Então bora lá pro vídeo e vamos ver como é que a gente monta uma carteira diversificada, segura e também com pouco dinheiro. Primeiro a gente precisa falar sobre diversificação. Quando a gente fala de uma carteira diversificada, nós estamos falando de uma carteira que possui vários ativos e classes diferentes. Então nós estamos falando de ações brasileiras, fundos imobiliários, ações estrangeiras, ETFs, também temos elementos de renda fixa. Então, quanto mais classes de ativos nós tivermos dentro da nossa carteira, mais diversificada e segura ela vai ser. Então, mesmo com pouco dinheiro, nós precisamos entender que a diversificação é muito importante. Porque, pensa comigo, é melhor você investir em uma empresa e confiar que ela vai dar certo, ou então em 10, 15 empresas, onde a gente vai estar diversificando o nosso portfólio e caso alguma dessas empresas não dê certo, nós vamos ter ali outras que possivelmente vão dar certo. Então, pensa num cenário que você tem 10 empresas. Se 5 empresas derem errado, as outras 5 ainda vão estar ali balançando a tua carteira e deixando ela no positivo. O que normalmente acontece é que logo que a gente começa a investir, a nossa carteira ela vai oscilar bastante e sempre vai ter algumas ações que vão estar positivas e outras negativas, mas no geral a média da nossa carteira ela tende a ficar positiva, ainda mais no longo prazo. Então quando nós diversificamos, nós estamos controlando o risco da nossa carteira. E é muito importante que nós façamos isso desde o início, porque mesmo com pouco dinheiro é possível sim diversificar e diversificar bem. Ou seja, com pouco dinheiro a gente consegue investir bem e ter um nível grande de segurança. Beleza, diversificação é muito importante para que tenhamos essa segurança na nossa carteira. Mas como que eu montaria a minha carteira com 1.000 reais de uma maneira diversificada? Eu pegaria esses 1.000 reais e dividiria eles em 4 partes. 25% investiria no exterior, 25% nas empresas brasileiras, 25% em fundos imobiliários e os últimos 25% eu deixaria em caixa, investimento de renda fixa. Bom, sendo mais específico, investimento no exterior. Colocaria esse dinheiro no ETF IVVB11. Primeiro, ETF é Exchange Traded Fund. Um ETF ele replica um determinado índice. No caso, o IVVB11 ele replica o índice S&P 500. O que seria o S&P 500? São as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Então, quando nós investimos nesse único ativo que é o IVVB11, nesse único ETF, seria o equivalente a investir nessas 500 empresas norte-americanas. De uma maneira simples, apenas com um ativo eu consigo investir em 500 empresas americanas. Então, 25% no ETF IVVB11. A segunda parte também colocaria em um ETF, que é o chamado BOVA11. O BOVA11 ele é um ETF que replica então o índice IBOV. O BOVA11 seria o equivalente a estarmos investindo na nossa bolsa brasileira. Então, dentro desse índice existem as maiores e principais empresas brasileiras. Da mesma maneira que com um ativo eu invisto nas 500 maiores empresas americanas, que é o IVVB11, eu faço a mesma coisa com o BOVA11. Eu estou investindo nas maiores e melhores empresas brasileiras. Então aqui eu tenho investimento no exterior e aqui agora investimentos em empresas brasileiras. A terceira parte são fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que pegam o dinheiro dos cotistas. Então imagina que uma galera se reúne
empresta dinheiro para esse fundo e esse fundo junta ali seus milhares e milhões de reais e faz aquisições no setor imobiliário. Então, bom, pensa comigo, um fundo imobiliário, ele vai lá, junta o dinheiro e então ele faz compras de shoppings, ele faz compra de prédios comerciais, galpões logísticos e no final de todo mês, esse fundo ele recebe o aluguel desses imóveis que ele comprou e esse aluguel, então ele distribui para nós que emprestamos o dinheiro para aquele fundo. Então ele funciona como um excelente gerador de renda passiva. É como se nós recebêssemos um aluguel desses imóveis direto na nossa conta e inclusive isento de imposto de renda. Então essa terceira classe aqui de fundos imobiliários, ela é um pouco mais defensiva no sentido de que ela não oscila muito o seu valor, mas ela é uma excelente geradora de renda passiva. Então é muito importante que a gente tenha dentro da nossa carteira como um elemento de diversificação e segurança, porque é aqui que nós temos uma previsibilidade de quanto nós vamos receber durante os meses. A quarta parte é nós termos um pouco mais de segurança, que é na renda fixa, é deixar um dinheiro ali com uma certa previsibilidade também e que a gente possa utilizar esse dinheiro da renda fixa para caso surja alguma outra oportunidade nessas outras três áreas. Então, dessa maneira, com esses 4 elementos, essas 4 classes de ativos, nós conseguimos montar uma carteira muito bem diversificada. Nós investimos no exterior, nós investimos nas principais empresas brasileiras, nós temos excelentes geradores de renda passiva, que são os fundos imobiliários, e ainda temos um dinheiro em renda fixa para caso a gente precise ou oportunidades que venham a surgir no mercado financeiro. Para investir R$5.000, eu manteria essa mesma estratégia de dividir a carteira em 4 partes, mas faria algumas pequenas modificações. Primeira parte, IVVB11. Aqui eu não mexo, nós mantemos 25% investido no exterior. A segunda parte, onde nós tínhamos o BOVA11, eu trocaria esse ETF e escolheria em torno de 5 ações brasileiras para compor a minha carteira. As ações que eu particularmente escolheria, mas isso não é uma recomendação, Itaúsa, Magazine Luiza, WEG, Ambev e Engie. Perceba que com essas 5 ações nós estamos pegando setores diferentes. Por exemplo, Itaúsa, setor financeiro, Engie, do setor elétrico, Magazine Luiza, varejo. Então, é muito interessante que a gente pegue setores diferentes para manter a diversificação da carteira. Porque não adiantaria nós escolhermos todos os bancos, por exemplo, e caso aconteça alguma coisa no setor, o governo invente alguma nova regra, alguma nova taxação e o setor inteiro seja prejudicado com isso, todas as ações daquele setor seriam prejudicadas, ou seja, a nossa carteira ela iria cair muito. Mesmo dentro de uma classe de ativos, que são as ações, nós precisamos também manter a diversificação, ou seja, escolher ações de setores diferentes. Assim nós mantemos uma segurança na nossa carteira. Na terceira parte, que são os fundos imobiliários, eu escolheria 3 FIs, que são MGFF, HGLG e IRDM. Bom, o MGFF é um fundo de fundos, ou seja, quando nós compramos MGFF, seria o equivalente a investir em todos os fundos que estão listados dentro dele. Esse fundo pega o nosso dinheiro e distribui em vários outros FIs, ou seja, nós temos uma diversificação bem grande aqui. O segundo FI que eu mencionei é o HGLG. Esse fica no setor de logística. Então, as grandes empresas de varejo, e-commerce, elas precisam de galpões logísticos para armazenar o estoque, fazer toda a logística de entrega para os consumidores. Então, é um fundo, ao meu ver, é um setor que está bem em alta atualmente, né? Principalmente com a utilização cada vez maior da internet, né? E de compras online. O terceiro fundo imobiliário que eu falei é o IRDM. É um fundo que investe em títulos de renda fixa, então ele tem um pouco mais de previsibilidade, mas apresenta um ótimo retorno e uma segurança boa também. Veja que também dentro dos fundos imobiliários nós escolhemos setores diferentes, sempre buscando a diversificação.
A quarta parte dessa carteira eu manteria também em caixa da mesma maneira que a primeira na carteira de R$1.000. Esse 25% aqui fica em caixa, fica em renda fixa e é a mesma ideia de aproveitar oportunidades. Agora vamos ver como seria a carteira de R$10.000. Eu sigo também a mesma estratégia de dividir em 4 partes e ela seria como uma evolução da carteira de 5.000. Até porque quando a gente começa a investir, nós começamos aos pouquinhos e cada aporte realizado, nós vamos incluindo novos ativos, nós vamos aumentando a nossa carteira. Então é natural que na carteira de 5.000 a gente tenha um número menor de ativos e que conforme a gente vai aumentando esse valor, o número de ativos também vai aumentando. Então na carteira de R$10.000, eu manteria as 4 partes. A primeira então seria a IVVB11, investimento no exterior. A segunda, nós tínhamos colocado aqui 5 ações. Eu incluiria mais 5 ações, deixando a carteira de ações com 10 ativos, que são eles: Itaúsa, Magazine Luiza, WEG, Ambev, Engie, Fleury, Hype, Banco Bradesco e Sanepar. Então aqui, se a gente for pesquisar cada empresa, nós vemos também que tem vários setores diferentes. Nós temos saneamento, nós temos logística, varejo, energia elétrica, distribuição de bebidas, né? A parte de saúde, a farmacêutica, então setor de industrial com a WEG. Nós temos 10 ações, mas diversificadas em vários setores diferentes, o que nos traz uma certa segurança e tranquilidade para a nossa carteira. Na terceira parte dos fundos imobiliários, eu acrescentaria mais 2 fundos. Então, na carteira de 5.000 nós tínhamos 3 fundos imobiliários e agora então 5 fundos imobiliários. Eu acrescentaria KNRI e XPML. O KNRI, ele é um fundo imobiliário que investe em prédios comerciais, ou seja, ele aluga salas comerciais para grandes empresas. Basicamente é isso, ele tem o prédio, tem as salas, recebe o aluguel e distribui para os cotistas, né? Distribui para nós. O XPML, ele é um fundo imobiliário no setor de shoppings. Então, dentro desse fundo, existem lá uma série de shoppings espalhados pelo Brasil. Então, dentro dele tem shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro e nas principais capitais do Brasil. A quarta parte, então, mantém igual, que é os 25% da nossa carteira destinada em renda fixa, para nós termos aquela segurança e também aproveitarmos as oportunidades quando elas aparecerem. Nós vimos então como investir com R$1.000, R$5.000 e R$10.000. Essa é uma visão bem particular de como eu montaria a minha carteira e é muito importante que cada um tenha a sua ideia, a sua visão de carteira, porque cada um está sujeito a um risco diferente. Então, conforme a gente escolhe empresas e setores diferentes, nós estamos ali também escolhendo de acordo com o nosso perfil. Então, é interessante que vocês vejam esse vídeo e que ele sirva como inspiração para que vocês montem a carteira de vocês. Então, seguindo essa estratégia, nós temos uma carteira bem diversificada, segura e que nos passa uma tranquilidade muito boa para que a gente possa dormir tranquilamente e ter certeza que lá longe, no longo prazo, a gente vai ter um ótimo retorno e com certeza nosso patrimônio vai ter crescido bastante. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Esse é o meu segundo vídeo aqui no canal e seria muito legal se você deixasse aqui o seu like e também se inscrevesse. Assim você estaria me dando uma baita ajuda e um incentivo para que eu continue aqui sempre trazendo vídeos com muita qualidade, informações simples e diretas e que te ajudem a evoluir como investidor. Então, meu muito obrigado, valeu e até a próxima!